Você aí que está assistindo esse vídeo pode não ser muito fã de cinema. Você pode ser uma pessoa que não conhece grandes filmes clássicos, grandes diretores, grandes atores e tá tudo bem. Apesar do cinema ser uma arte global, também não dá para assistir tudo que sai por aí. Porém, eu tenho certeza absoluta que você que está assistindo conhece essa figura. Pode ser que você nunca tenha assistido nada desse cara, mas com certeza você já viu esse rosto. Simplesmente o rosto que se tornou um símbolo de tão grandioso que foi esse cara pro cinema. E hoje vamos entender o que esse cara fez para ser reconhecido mundialmente até hoje. Nesse vídeo eu vou te contar sobre a carreira, a vida pessoal e as polêmicas do Charlie Chaplin. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal que tá cheio de vídeo desse tipo. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. Charles Spencer Chaplin nasceu no dia 16 de abril de 1889 e seu nascimento já tem uma controvérsia, pois não existe nenhum registro oficial da sua nacionalidade. Porém, se leva em consideração que ele nasceu em Londres. Filho de artistas de music hall, sua mãe, Hannah Harriet, era filha de um sapateiro, tendo uma carreira breve e mal sucedida sob o nome artístico de Lily Harley. Seu pai, por outro lado, chamava Charles Spencer e era filho de um açougueiro, sendo um cantor popular da época. Embora nunca tenham se divorciado oficialmente, os pais de Chaplin se separaram por volta de 91. Após a separação, Chaplin foi deixado aos cuidados da sua mãe, que estava cada vez mais instável emocionalmente, o que acabou afetando na criação de Chaplin logo cedo, e consequentemente fez ele entender que a realidade para quem é artista é muito difícil. E para piorar, um problema de laringe já acabou com a carreira de cantora da mãe de Chaplin, devido a uma de suas internações como consequência de seus problemas mentais. Após isso, seus filhos foram ingressados durante várias semanas no asilo de Lambeth, no sul de Londres, e logo entraram em uma escola para órfãos, de 1896 a janeiro de 1898. Bom, se não fosse o bastante, após uma das internações da mãe dos meninos, eles tiveram que ir morar com o pai, que naquela altura da vida era um alcoólatra que maltratava as crianças, inclusive sendo repreendido pelo Conselho Tutelar da Inglaterra e levando as crianças de volta pro orfanato. Isso é muito triste, rapaziada. A infância desse cara realmente foi marcada pela tristeza. Quando sua mãe teve uma melhora no estado mental e teve alta na internação, as crianças voltaram a viver com ela. E seu pai morreu de cirrose no fígado quando Chaplin tinha 12 anos e foi enterrado numa cova comum sem nome. Bizarro, né? E a partir disso as coisas começaram a mudar pra ele. Em meio a uma vida de dificuldades e pobreza, o garoto teve um incentivo da sua mãe para começar a atuar e desde muito novo já demonstrava talento pra comédia. Pensando em se livrar daquela pobreza, ao mesmo tempo em que ajudava sua mãe, o menino Chaplin iniciou sua carreira nos palcos quando virou um membro da trupe H. Lancashire Lords. E eu tenho certeza que eu errei o nome disso daí. Mas enfim, era um grupo itinerante teatral de comédia. Enfim, sua mãe sempre foi uma figura muito inspiradora pro Charles. E além de tudo era sua principal fonte de incentivo para continuar no caminho da arte. E desde pequeno sua mãe brincava de atuar e criar personagens com ele e com seu irmão. E já nessa época Charles já começava a aguçar seus sentidos e estudar as formas desses personagens, coisa que foi muito útil para sua comédia. Enfim, esse moleque inglês se tornou um prodígio da comédia e com 19 anos assinou um contrato com a empresa Fred Karno e foi para os Estados Unidos fazer filmes. E o mundo inteiro naquele ponto não sabia que estava diante do maior artista de todos os tempos. No final de 1913, a atuação de Chaplin foi finalmente vista por Mark Sennett, Mabel Normand, Minta Durfee e Fatih Burko, grandes nomes do cinema americano. Sennett o contratou para o seu estúdio, pois precisava de um substituto para o Ford Sterling, um comediante famoso ali daquela época. Inicialmente, o Chaplin teve uma grande dificuldade em se adaptar ao estilo da atuação de cinema. E após a estreia de Chaplin no seu primeiro filme, Sennett sentiu que ele cometeu um grande erro ao assinar com ele. Porém, muitos alegam que Mabel Normand convenceu esse cara a dar a Chaplin uma segunda chance. Enfim, Chaplin começou a trabalhar junto com a Normand, que dirigiu e escreveu vários de seus primeiros filmes. Porém, Chaplin não gostou de ser dirigido por uma mulher. E isso é foda, né, família? Porém, ali naquela época isso era normal. Então os dois discutiam frequentemente. E ele acreditou que Sennett pretendia demiti-lo caso houvesse algum desentendimento entre os dois. No entanto, os filmes de Chaplin fizeram tanto sucesso que ele se tornou uma das maiores estrelas do estúdio Keystone. E foi nesse estúdio onde Chaplin desenvolveu seu principal e mais conhecido personagem, que é o Vagabundo. Esse personagem é basicamente um andarilho pobretão que possui todas as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro. Aparece sempre vestindo um paletó apertado, calças e sapatos desgastados e um chapéuzinho de coco. Além disso, ele carrega uma bengala de bambu
e possui um pequeno bigode que é melhor a gente não comentar. Enfim, em 1915 Chaplin assinou um contrato muito mais favorável com a Essanay Studio e desenvolveu suas habilidades cinematográficas, adicionando novos níveis de sentimentalismo à sua atuação. E a maioria dos filmes produzidos na Essanay foram mais ambiciosos, com uma duração 2 vezes maior do que os outros que ele tinha feito na Keystone. E além disso deram muito mais visibilidade ao cara ao redor da América. Visto que grupos de imigrantes chegavam constantemente na América, os filmes mudos foram capazes de atravessar todas as barreiras da linguagem, sendo compreendidos por qualquer cidadão americano devido ao fato de serem mudos. Nesse contexto, Chaplin foi emergindo e tornando-se o expoente máximo do cinema mudo. Enfim, o cara foi ficando cada vez mais grandão ao longo dos anos. E em 1916, a Mutual Film Corporation pagou a Chaplin $670 mil para produzir uma dúzia de comédias com duração de 2 bobinas. Rapaziada, $670 mil em 1916 é um valor extremamente alto para os dias de hoje. É coisa na casa de $20 milhões. Então, além de tudo, o cara ficou muito rico. Conseguiu vingar a infância miserável que ele teve. Porém, nem tudo são flores, né? O cara se envolveu em muita polêmica nessa época também. Durante a Primeira Guerra Mundial, Chaplin foi criticado pela imprensa britânica por não ter se alistado no exército. O que é mentira. Ele se alistou, porém não atendia aos requisitos físicos mínimos para fazer parte do exército inglês. E além disso, Chaplin levantou fundos substanciais durante a época de venda de bônus de guerra. Não só discursando publicamente em comícios, mas também ao produzir, com seu próprio orçamento, o filme Laços de Liberdade, em 1918, que basicamente se tratava de uma propaganda aos aliados na Primeira Guerra Mundial. Enfim, os anos foram passando e o cara seguia fazendo filmes igual a máquina, e foi se tornando aos poucos um símbolo da comédia. Vale ressaltar que no decorrer da sua carreira o cinema também estava em evolução. Então as produções das quais ele fazia parte foram ficando cada vez mais engenhosas. Durante o avanço dos filmes sonoros, Chaplin produziu Luzes da Cidade e Tempos Modernos, antes de se converter ao cinema falado. E rapaziada, eu creio que esses sejam os 2 filmes mais famosos do Charles Chaplin, que você encontra pra assistir no YouTube mesmo. Grandes cenas desses filmes são famosas até hoje, como ele passando no meio das engrenagens e muitas outras. Era simplesmente impressionante o que esse cara fazia na época dele, e por isso ele é considerado um dos pais do cinema. Vale ressaltar que esses 2 filmes não são exatamente mudos, pois possuem alguns efeitos sonoros, porém não tem fala. O máximo que tem é em Tempos Modernos um pequeno improviso onde é possível ouvir a voz dele, mas ainda assim as pessoas consideram esses filmes como mudos e marcam o fim de uma era. O primeiro filme falado de Chaplin foi O Grande Ditador, de 1940. Esse filme foi um ato de rebeldia contra o ditador alemão Adolf Hitler e foi lançado nos Estados Unidos 1 ano antes do país abandonar sua política de neutralidade e entrar na Segunda Guerra Mundial. Chaplin interpretou o papel de Adenoid Hynkel, ditador da Tomânia, claramente baseado em Hitler. Só que aquele atua em 2 papéis. Também interpretou um barbeiro judeu perseguido frequentemente por nazista. E esse personagem é muito parecido com o próprio Vagabundo. Bom, esse filme talvez tenha sido um dos mais impactantes de toda a sua carreira. E creio que você provavelmente conhece o discurso que ficou mundialmente famoso desse filme. Enfim, o filme foi indicado a diversas categorias no Oscar, incluindo melhor filme e melhor ator. Os próximos anos foram bem conturbados para o Sr. Chaplin. E já vamos entrar direto na parte das inúmeras polêmicas que envolvem esse cara. Então se você tá gostando do vídeo, se inscreve aqui no meu canal e comenta se você já assistiu algum filme do Charles Chaplin. Bom, o posicionamento político de Chaplin é controverso. Alguns dizem que ele era secretamente um anarquista. Durante a era do macartismo, Chaplin foi acusado de atividades anti-americanas, como um suposto comunista. E J. Edgar, que instruiu o FBI a manter extensos arquivos secretos sobre ele, tentou acabar com sua residência nos Estados Unidos. A pressão do FBI sobre Chaplin cresceu após sua campanha para uma segunda frente europeia na Segunda Guerra Mundial, em 42, que alcançou nível crítico no final da década de 40, quando ele lançou o filme de humor negro, O Barba Azul, considerado uma crítica ao capitalismo. O filme foi bem mal recebido e boicotado em várias cidades dos Estados Unidos, obtendo no entanto um êxito maior na Europa, especialmente na França. Naquela época o Congresso ameaçou chamá-lo para o interrogatório público. Isso nunca foi feito, provavelmente devido à possibilidade do Chaplin conseguir zoar os investigadores. Porém, por seu posicionamento político, Chaplin foi incluído na lista negra de Hollywood. Pois é, bizarro. Em 52, Chaplin deixou os Estados Unidos, para o que originalmente pretendia ser uma breve viagem ao Reino Unido, para a estreia do filme Luzes da Ribalta, em Londres. J. Edgar soube da viagem e negociou com o serviço de imigração para revogar o visto de Chaplin, exilando do país. Bom, Chaplin decidiu não voltar a entrar nos Estados Unidos, quebrando de vez sua relação com o país. É foda, né, família? Porém, em 72, quando ele já estava bem mais velho, o cara ganhou um Oscar honorário em gratidão a tudo que ele fez em nome do cinema. E os aplausos daquela premiação duraram 12 minutos.
e se eu não me engano foi a duração mais longa da história do Oscar até hoje. E realmente todos ali estavam diante do maior de todos. O homem capaz de se tornar um símbolo, tão influente a ponto de interferir em guerras e passar mensagens que perduram por mais de um século. Apesar de toda a relação conturbada com os Estados Unidos, as acusações de comunismo e o exílio que esse cara fez para Hollywood e os filmes de comédia nenhum outro homem foi capaz ou será de fazer. Então o Oscar honorário se torna até pequeno em gratidão a tudo isso. Bom, sobre outras polêmicas em relação à sua vida pessoal, eu tenho que comentar sobre seus casamentos e relacionamentos, que foram muito conturbados, já que Chaplin teve múltiplos relacionamentos e casamentos com mulheres bem mais jovens, o que gerou críticas e escândalos. Ele foi casado com uma menina de 16 anos chamada Mildred Harris, de 1918 a 1920, quando ele tinha 29 anos. Ou seja, o cara esperou ela se tornar maior de idade pro divórcio rolar. É foda. E não foi só ela. Lita Grey tinha 15 anos quando engravidou de Chaplin, que tinha 35. E para evitar um escândalo, eles se casaram. Mas o divórcio veio logo depois, com acusações de infidelidade e abuso emocional. O caso foi amplamente divulgado pela imprensa, com detalhes humilhantes para o Charlie Chaplin. E isso, no fundo, acaba interferindo em seu legado. Porém, assim como diversas figuras controversas que passaram aqui pelo canal, é importante mencionar as falhas de cada um desses atores também. Mas enfim, Charlie Chaplin não foi apenas um dos maiores cineastas da história, mas também um artista visionário que revolucionou o cinema e a comédia. Seu legado transcende gerações, influenciando o audiovisual, a cultura popular e até o ativismo político. Chaplin elevou o cinema a uma forma de arte mais sofisticada, misturando comédia, drama e crítica social. Em uma época dominada pelo cinema mudo, ele mostrou que a expressividade corporal e a narrativa visual eram poderosas o suficiente para emocionar e entreter o público. Ele também foi um dos primeiros cineastas a ter controle total sobre as suas produções, atuando como roteirista, diretor, produtor, compositor e editor. Esse modelo inspirou grandes diretores autorais, como Orson Welles, Akira Kurosawa e Stanley Kubrick. Mesmo décadas após sua morte, Chaplin continua conquistando novas gerações. Seus filmes são exibidos e estudados em escolas de cinema ao redor do mundo, e seu humor atemporal ainda emociona e diverte milhões de espectadores. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito para que vocês deixem um like, se inscrevam aqui no meu canal, e mais importante de tudo, deixem um comentário aqui no vídeo. Eu vou deixar o arroba do meu Instagram caso vocês queiram me seguir em alguma outra rede social. Então é isso e a gente se vê numa próxima. Valeu!